Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui quem tem o prazer de falar com vocês é o pastor David Hipólito Barreto. Estou aí novamente, fazendo este vídeo. Como eu falei com vocês, queria fazer uma sequência de vídeo a respeito da Bíblia. E o assunto nosso é a Bíblia na sua essência. Portanto, quero te convidar aí para você se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho aí e compartilhar este vídeo. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu quero te convidar para você assistir o vídeo anterior. Mas vamos diretamente para o nosso vídeo. No vídeo anterior eu falei da evolução, tá? Do Big Bang. Se você não assistiu esse vídeo, retorne lá e assista o vídeo a respeito do Big Bang. E hoje eu vou falar a respeito do ser humano, tá? O primeiro elo da criação. Então, meus amados irmãos, aqui no capítulo 1, depois que Deus criou a relva, criou as plantas, depois que Deus criou os animais, que deixou o terreno propício para a vinda dessa criatura, do qual nós vamos falar, dessa criatura que se originou-se os seres humanos. E eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa que creio no criacionismo evolutivo, tá? Não no criacionismo estático, mas aquele criacionismo que Deus criou e de lá para cá veio evoluindo. Então, quando nós lemos a Bíblia, a impressão que Deus criou o homem está no capítulo 3, que diz assim, a respeito lá no capítulo 2 e no versículo 18, e depois entra até o capítulo 3, que diz como Deus criou a mulher, como Deus criou o jardim do Éden, no capítulo 2, versículo 4, e assim sucessivamente. Mas eu queria dizer para vocês que antes de mais nada, Deus aqui no capítulo 1 foi aonde Deus criou o homem, tá? Eu vou ler aqui para nós entendermos, capítulo 1 e o versículo 26, e diz assim, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e encheis a terra. E assim o versículo continua. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos dos nossos antepassados, através da nossa religião, que Deus criou o homem aqui no capítulo 2, e o versículo 4 a seguir, depois vai até o capítulo 3, que fala a respeito de Adão e Eva. Mas a criação de Adão e Eva é uma criação figurada, tá bom? Eu vou estar falando dela logo após. Porque a verdadeira criação está aqui realmente no capítulo 1, do versículo 6, que é o primeiro elo da criação. Depois eu vou falar do segundo elo da criação e o terceiro elo da criação, que a Bíblia não relata, mas nós que somos estudiosos, desmiuçamos, questionamos, estudamos e estamos trazendo para os nossos irmãos, tá bom? Então vejamos assim. Aqui Deus criou o homem, que criou as plantas, que criou os animais, que era já o terreno propício, do qual o homem necessitaria para ter o seu suprimento diário. E aqui então Deus diz, façamos o homem a nossa imagem semelhante. No capítulo 2, no versículo 4 a seguir, diz que Deus criou o homem do pó da terra, tá bom? Só para os irmãos entenderem. E aqui então nós vemos aqui que quando Deus criou o homem aqui, Ele já não criou o homem nessa beleza e formosura que nós estamos aqui. Porque com Deus não existe, assim podemos dizer, mágica. Deus ele trabalha num processo evolutivo de criação, de crescimento. E aí então a ciência entra para nos ajudar a entender melhor a criação de Deus. Então, segundo a ciência, há 4 milhões, há 4 a 5 milhões, uns especulam 4, 5 milhões de anos,
um grupo de animais, né, de chimpanzés, de primatas, se distanciou dos demais, já eles ganhando ali, podemos dizer assim, um princípio inteligente. E foi então quando os nossos arqueólogos encontrou a ossada deles e deu o nome desse animal que já estava andando semi-ereto, deu o nome dele do Australopithecus. Ele era um chimpanzé que já tinha algumas características, alguns princípios, né, diferenciados dos demais primatas que viviam nas árvores. Esse chimpanzé agora ele desce das árvores e tenta já começar a andar, né, ereto, e viver aí uma vida um pouco mais voltada, diferenciada dos demais, já não só comendo fruta, mas também vivendo de outro tipo de suprimento que Deus vos tinha criado. Depois que passou milhões de anos, a 2,5 milhões de anos, aí então foi quando os arqueólogos encontrou, através do estudo arqueológico, encontrou o homem ereto. O homem ereto já tinha uma boa formosura, mesmo ainda com a aparência desses seres que nós estamos falando aqui, mas o homem ereto era o que mais assemelhava conosco nesse momento, há 2,5 milhões de anos. Aí então a ciência colocou o nome dele de homem ereto. Ele já então já vivia, né, praticamente já acostumando com o nosso costume, já vivendo comendo a carne, né? Já começou a criar algumas ferramentas para lidar-se com os animais, não só para defesa, mas poder também cortar a carne, né? Já foram encontradas algumas machadinhas, e aí então esse homem ereto já estava ganhando a postura necessária que Deus queria naquele momento formar o homem. E segundo a ciência, nos diz que o homem ereto foi o que mais em si assemelhou-se conosco. Então entendemos aqui que foi através do homem ereto que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhante. Aí é onde veio o questionamento, porque quando nós falamos que viemos dos macacos, que viemos dos chimpanzés, do primata, a igreja, os pessoais cristãos que não tiveram esse ensinamento, tá? Eles acham: nossa, eu não me admito me vendo um ser como este, Deus criando um ser como este, falando que eu vim do macaco. Mas eu pergunto assim, o que tem a ver se nós viemos do macaco, se nós viemos dos chimpanzés? Porque para Deus toda criatura é bonita e é perfeita, foi Ele que criou. A aparência para Deus não significa nada. Afinal de contas, quando Deus diz façamos o homem à imagem semelhante, não quer dizer que Deus tinha olhos, que Deus tinha perna, que Deus tinha boca, que Deus tinha essa característica nossa, não. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito não necessita dessas características. Quem necessita dessas características é nós, são os 5 sentidos. Porque nós vivemos no planeta Terra. Talvez outros seres que vivem em um outro planeta, talvez não necessitem de braço. Por exemplo, as árvores, elas não necessitam de braço, porque elas têm as asas para voar. Então a gente precisa saber diferenciar. Então quando Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança, naquele momento ali, Deus está dizendo, a partir de hoje vocês vão ganhar sentido, raciocínio e consciência. E vai se desenvolver para chegar no ponto certo, né, de se tornar um homem perfeito. No patamar certo de um homem perfeito. E a finalidade desse lado evolutivo da criação é justamente de um dia nós chegarmos a sermos o ser que Deus nos quer que sejamos. Nós saímos lá do ato primordial e vamos chegar sem dúvida, né, um dia na angelitude. Mas para que isso aconteça nós precisamos passar pelo processo evolutivo. Nada como a igreja, nada como a teologia prega. Naquele passo de mágica, Deus pega um ser, né, aí que Ele criou, cheio de pecado, só porque às vezes se converteu a uma religião e já transforma ele no ser angélico. Isso não existe de forma alguma. Precisa passar por um processo. E aqui quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem semelhante, foi quando Deus deu a esse ser um despertar da consciência. Despertar da consciência. A partir daquele momento, saiu o seu instinto bruto
consciência. Aí a consciência ela vem, né, transformando nós e mostrando o que é o bem e o que é o mal. A consciência nos traz sentimento, traz amor, benevolência, misericórdia e perdão. E esses seres começaram agora a ter consciência das coisas. E veio evoluindo de uma forma extraordinária, começou agora a criar armas para poder lidar com os animais. Depois eles descobriram o fogo. E depois os nossos cientistas foram lá e encontraram as ossadas mais recentes, que seres que mais realmente se assemelhou conosco. E já teve bem a nossa característica, que foram os seres, os Neandertais. Os Neandertais, eles foram o que mais se assemelhou-se a nós. É evidente que tiveram diversas origens. E aqui diz, para habitar nos barracos, dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. E foram onde realmente os nossos cientistas foram lá e encontraram os seus ossos, mas pôde trazer para nós a história deles. Tá? Só para os irmãos entenderem. 30 de Jó e o versículo 2. De que também me servirá a força das mãos, já da velhice se tinha esgotado deles. Aqui Jó, através da sua sabedoria, do seu conhecimento, já estava falando desses seres. De míngua e de fome se debilitaram e recolhia-se para lugar seco, na época, né? Tenebroso, desolado e deserto. Foi aonde os nossos cientistas foram lá e encontraram, né, a maioria dessa história da arqueologia, como os seus ossos, né, como a sua cultura, nas cavernas. E aqui está dizendo. E estava dizendo também, apanhava a malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes indo, tá? Então ele já cultivava as raízes daquela época. Então veja bem aqui, para nós resumir, meu amado irmãos, para esse vídeo não tornar muito grande, só para os irmãos entenderem. O primeiro ego da criação veio originalizado dos primatas, que um dia desceu da árvore e veio naquela linha evolutiva, a ponto de chegar no Homo erectus. E no Homo erectus Deus diz, façamos o homem a nossa imagem semelhante, tá bom? Aí então a imagem e semelhança de Deus está na moral, na espiritualidade, na bondade, na simplicidade, no amor e no carinho. A imagem e semelhança de Deus não está em característica física, só para os irmãos entenderem, tá bom? E quando Deus viu aquele ser, não importava se ele tinha uma formosura perfeita como nós temos hoje, por ser branco, por ser claro, por ser negro, não importa. Mas Deus falou, este ser já chegou no patamar que é necessário para nós dar o despertar da consciência. E foi quando Deus deu o despertar da consciência. Aquele ser ali recebe o despertar da consciência, passa a ter agora o raciocínio, começa a adquirir inteligência, começa a lidar com as ferramentas, começa a obedecer à voz de Deus, que é dominar sobre a face da terra com os animais. Começa agora a não mais comer só fruta, mas também comer a carne. Mas não só comer a carne crua, mas também comer assada. Porque a partir daquele momento ele já começa a lidar com a ferramenta e descobre o fogo. Daí então as coisas começam a mudar. E aí então agora eles não vivem mais debaixo de pé de árvore, eles passam a habitar em caverna, porque você traz mais proteção. Eles começam a ter sentimento, construir família. Eles acharam já naquele princípio o sentimento pelos mortos. Os arqueólogos encontraram naquela época cemitérios que eles já cultivavam seus mortos. Então, só para resumir aqui, os amados irmãos entender, que diz assim: o primeiro ego da criação está aqui no capítulo de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, a partir do versículo 26, tá? Capítulo 1 de Gênesis, aqui está o primeiro ego da criação. Você vai compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que estão em dúvida, que não sabem, que não conhecem, para que eles possam ter esse conhecimento. E portanto eu quero agradecer a todos vocês pelas vossas atenções. Que Deus abençoe rica e abundantemente. E muito obrigado.